Bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, vamos para mais um dia de devocional, vamos para mais um dia para a gente alimentar o nosso espírito, a nossa carne. Vamos lá, gente? Hoje a gente está em Lucas capítulo 19, tá? Pega a sua Bíblia e vamos abrir para a gente ler juntos. E a gente vai estar aqui fazendo uma oração para abrir esse momento com Deus, convidando Ele para estar aqui conosco, tá bom? Vamos lá então. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, que seja mais um dia na Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu convido a Tua presença, Jesus e o Espírito Santo nesse lugar, Senhor. Que venha falar aos nossos corações, que nossos corações, Senhor, venham estar receptíveis a Ti, Pai. Pai, nos dê discernimento de espírito, Senhor, para entendermos melhor o que o Senhor quer nos falar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, a gente está aqui em Lucas capítulo 19, tá bom? A gente vai estar lendo para vocês aqui a partir do versículo 1, tá? Então, abra aí a sua Bíblia e vamos ler junto. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse a Jesus, escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar salvar quem está perdido. Então, o que a gente aprende disso aqui, dessa história de Zaqueu? Né? A gente aprende muitas coisas, a gente aprende tanto de Zaqueu quanto de Jesus. Né? O que a gente aprende com Zaqueu, gente? Zaqueu, apesar dele ser um cobrador de imposto naquela época, eram pessoas malquistas, né? Eram pessoas que elas eram vistas assim como pessoas assim ruins, porque eles cobravam, né? Eles cobravam, o trabalho deles era cobrar. E ninguém gosta de ser cobrado, né? Seja ele em valor monetário, seja ele em características, vamos colocar assim, tá? Então ele era uma pessoa malquista pela sociedade da época, tá? Mas mesmo assim Jesus se hospedou na casa dele. Né? O que a gente aprende com a história de Zaqueu? Primeiro, ele enfrentou o preconceito de todo mundo. Ele não se portou com o que as pessoas estavam falando dele. Ele não mediu esforços para subir, para chamar a atenção de Jesus. Ele subiu numa figueira brava. Figueira brava, para quem não sabe, é uma árvore cheia de espinhos. Entende? Então ele não se importou com a dificuldade. Ele foi atrás, ele quis chamar a atenção de Jesus. Entende? Ele deu o melhor dele ali. Ele fez questão de falar, não, eu quero que Jesus entre na minha casa e faça e venha me visitar. Entende? Ele dessa forma, agindo dessa forma, ele se destacando da multidão, tá? Ele estava dando a entender para Jesus que ele estava convidando Jesus para entrar na casa dele, tá? E o que a gente aprende? Isso a gente aprendeu com Zaqueu. Agora, o que a gente aprende com Jesus, tá? Existe um versículo na Bíblia, eu não sei te dizer aonde é, mas eu posso pesquisar para vocês para te dizer, que Jesus fala que ele anda no meio dos pecadores, porém ele não habita nos meios dos pecadores. Existe uma diferença. Muitas pessoas hoje em dia, elas usam isso a favor delas para justificar os seus erros. Entende? Falando, se Jesus andou com os pecadores, quem sou eu para não andar? Porém, gente, ele andou no meio, porque o evangelho precisa ser levado no meio de pessoas que não conhecem a Cristo. Então ele fez justamente isso, ele foi no meio de pessoas que não o conheciam, né? Para poder salvar essas pessoas, para poder trazer essas pessoas para ele, tá? E aqui na história de Zaqueu é justamente o que as pessoas falam, né? As pessoas em volta, né? Como assim ele vai se hospedar na casa de um cobrador de imposto, né? As pessoas resmungavam isso. Por quê? As pessoas tendem a falar mal uma das outras.
né? Em vez de chegar lá e falar, nossa, Jesus se hospedou na casa dele e ficar feliz pelo Zaqueu, não. Eles apontaram o dedo dizendo, como é que vai se hospedar na casa de um cobrador de imposto? Tá? E o que a gente aprende também aqui, gente? Se você pegar o contexto se você pegar para ler, você vai ver o contexto do texto e você vai ver que indiretamente Zaqueu convidou Jesus, tá? Jesus ele não invade a nossa vida, ele não invade a nossa intimidade. A gente precisa convidá-lo, tá? Esse esforço todo que Zaqueu fez para chamar a atenção de Jesus era como ele estivesse convidando Jesus para estar com ele. Ele fez, vamos dizer assim, ele fez por merecer, né? Ele chamou a atenção, ele enfrentou a multidão, ele não viu a dificuldade da estatura que ele tinha, que era muito baixa, então ele subiu numa árvore cheia de espinhos, ele deu o melhor dele, ele queria, ele falou assim, Senhor, eu tô aqui, olha pra mim, era mais ou menos isso que ele estava fazendo, entende, gente? Então ele teve toda uma disponibilidade no coração dele. Tá? E Jesus vendo aquilo, né, quando Jesus vê a disponibilidade do nosso coração em querer em querê-lo na nossa vida, em querer que ele venha fazer parte da nossa vida, ele vai olhar para nós, ele olha para nós, ele vai olhar para você e vai falar assim, aquela casa ali me quer, então eu vou habitar naquela casa. Entende, gente? Então, é isso que Jesus quer falar hoje. Ele veio e toda vez que Jesus chega num local, tá? Eu não sei se pessoas aqui já passaram por essa experiência, mas eu já passei por essa experiência, tá? Quando Jesus chegou na minha vida, tá? Quando ele veio pessoalmente e chegou na minha vida mudou. Não tem como uma pessoa que teve um encontro com Jesus não mudar, tá? Não tem como, gente. É impossível. Porque aonde Jesus chega, aonde Jesus quer fazer morada, a pessoa muda, tá? Então hoje, aqui na palavra está falando, hoje a salvação entra nesta casa, tá? Então Jesus está falando para você hoje, eu cheguei na sua casa, eu vou me hospedar na sua casa. O que seria a casa, gente? É a gente. A gente, quando aceita Jesus como o único e suficiente salvador da nossa vida, a gente passa a ser casa de Deus, a gente passa a ser morada de Deus. Entende? Então hoje Jesus está chegando na sua casa. Por quê? Porque ele viu o esforço do teu coração, ele viu a dedicação do teu coração, ele viu o querer do teu coração em querer-lo ter na tua casa, em querer-lo ter na tua vida. Entende, gente? Então vamos receber Jesus, vamos receber o Senhor, o Rei dos Reis, né? Jeová Rafá, vamos recebê-lo, gente. Então, através dessa oração a gente vai estar fazendo agora, tá? Você vai estar reconhecendo Jesus como o único e suficiente salvador da tua vida, tá bom? E saiba que a partir do momento que a gente faz essa oração de todo o nosso coração, verdadeiramente, existe uma festa no céu, tá? Por cada pessoa que se arrepende, por cada pessoa que reconhece Jesus, por cada pecador que queira voltar e passar a vida eterna por Jesus, tá? Existe uma festa no céu pela sua vida. Tá? Então saiba que a partir do momento que você fizer, anjos estarão em festa por ti, tá bom? Então a oração é assim, repete comigo. Senhor Jesus, eu te reconheço como o único, suficiente e Senhor da minha vida. Apaga o meu passado, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome junto ao Senhor no livro da vida. Em teu nome, Senhor, eu agradeço. Amém. Saiba que a partir desse momento existe uma festa de anjos pela sua vida, gritando, louvando a Deus, dizendo, Ele aceitou. Tá? Então hoje Jesus chegou na sua casa, a salvação chegou na sua casa, o diferencial chegou na sua casa, o amor chegou na sua casa. A partir do momento que a gente faz essa oração, a nossa vida muda, a nossa vida é transformada, o nosso passado é jogado no mar do esquecimento, não existe mais passado. Hoje começa uma nova história, um livro em branco, aonde você, junto com Jesus, vai ser escrito uma nova história. Tá bom, gente? Essa foi a palavra de hoje. Meu coração se enche de alegria quando uma pessoa aceita Jesus e reconhece Ele como Senhor, tá? E eu espero de coração mesmo, com todo o carinho que eu tenho por vocês,
Que você, a partir de agora, seja uma pessoa livre. Você é uma pessoa livre, uma pessoa liberta em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração aqui de encerramento? Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer, Pai, por esse momento, Pai. Paizinho, eu quero agradecer por todas as pessoas, Senhor, que fizeram a sua oração, Pai. Que reconheceram elas como Senhor da vida delas, Pai. Jesus abençoa, Pai, transforma, liberta, sara, cura, Pai. Que todas essas pessoas venham passar pelo processo, Senhor. Venham aceitar passar pelo processo de cura, transformação e libertação, Pai. A qual elas venham vir se tornar pessoas segundo o seu coração, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, obrigada, Jesus. Obrigada por mais uma vez estar aqui na Tua presença, por mais uma vez ser instrumento Teu. Obrigada, Jesus, por ser o meu Senhor, único e suficiente Salvador, Pai. Obrigada. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida aqui venha ter um real encontro contigo, um encontro que transforma, que sara, que cura, que liberta, que restaura, que transforma, que renova, que aviva. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada, Pai. Amém. Gente, obrigada, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês venham, a partir de hoje, ter uma vida renovada, ter uma vida em Jesus, ter uma vida com Jesus e venham aceitar passar pelo processo, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau.